Bom, meio-dia mais 56 minutos, hora das notícias do Legislativo, porque ontem a primeira parte da 17ª reunião ordinária foi dedicada ao Abril Laranja, que é um mês de conscientização contra os maus tratos aos animais, iniciativa do presidente da Câmara, o vereador Luiz Rossini. A primeira parte da 17ª reunião ordinária contou com a participação da Maria José de Matos, presidente do Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais. Flávio Lamas, presidente da Associação dos Animais. Vereador Permínio Monteiro, autor da lei que instituiu no calendário oficial do município o Abril Laranja, mês de conscientização contra os maus tratos aos animais. E o presidente da Câmara, o vereador Luiz Rossini, que assinou oficialmente um termo de cooperação para a produção do novo programa da TV Câmara Campinas, chamado Adote um Bichinho em prol dos animais. Formalmente, nós vamos fazer aqui o ato de assinatura desse termo de cooperação entre a Câmara Municipal de Campinas, o Conselho de Proteção e Defesa dos Animais, instituindo esse quadro Adote um Bichinho, né, que vai ser veiculado semanalmente na TV Câmara, durante a sua programação, para anunciar as feiras e demonstrar os animaizinhos que estão para adoção. O presidente da Associação dos Animais e a presidente do Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais celebraram esta parceria. Estima-se, senhor presidente, que hoje existam 20 mil animais abandonados em Campinas. Hoje, aqui, com esse lançamento do programa Adote um Bichinho, uma parceria entre a Câmara Municipal e o CMPDA, que será vinculado na TV Câmara, é um incentivo à adoção responsável, que todos nós, ONGs e protetores independentes, sabemos que é um dos caminhos para se minimizar o abandono. A importância dessa parceria da Câmara Municipal com o Conselho é de um protagonismo muito grande em se ter na emissora, na programação, durante o tempo todo que a TV Câmara apresenta seus programas, a gente ter várias vezes isso se repetindo. Então, nunca acontece isso, né? Eu acho que das emissoras públicas brasileiras, raríssimas, e não conheço nenhuma, que tenha algo semelhante. Então, Campinas novamente está abrindo um canal, abrindo uma maneira de se divulgar mais. O vereador Permínio Monteiro salientou que se configura maus tratos aos animais e também comemorou o novo programa. E esse quadro aí do animal, com certeza vai ser diferenciado, vai mudar a questão da adoção na cidade de Campinas. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão se beneficiar disso, às vezes até quer adotar, mas não sabe onde encontrar. Então, a TV Câmara tem esse alcance aí na cidade e vai levar esse benefício para os animais, para o Conselho, para as protetoras independentes e todos que gostam de animais. Bom, primeiramente eu vou falar um pouco sobre o mês da prevenção dos maus tratos contra os animais, que vamos conscientizar todos para que digam não à crueldade contra os animais. Alguns exemplos que configuram maus tratos: abandono, agressões físicas, como espancamento, mutilação e envenenamento, manter o animal preso, com correntes ou cordas, manter os animais em locais sem ventilação ou sem entrada de luz, manter os animais trancados em locais pequenos e sem o menor cuidado com a higiene, deixar ele passar fome, não dar água, não dar alimento, tudo isso é maus tratos. Por fim, o secretário municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Rogério Menezes, salientou os serviços que o município oferece à causa animal. O Abril traz essa ideia de ser um mês de mobilização nas questões da prevenção em relação a maus tratos com os animais, intensificando as ações com a Secretaria da Educação. Nós combinamos aí um calendário de palestras, de ações para conscientização, para prevenir maus tratos e também intensificando as ações que já estão em curso do Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal, quais sejam o castramóvel, quais sejam a questão do ambulatório de medicina veterinária, um ambulatório itinerante e as outras políticas públicas de proteção, microchipagem, né?
e os trabalhos de educação ambiental também, que envolvem cada vez mais os assuntos da proteção e bem-estar animal. E em seguida, durante a 17ª reunião ordinária, os parlamentares aprovaram, em primeira análise, o projeto de lei de autoria do vereador Nelson Osseri, que obriga restaurantes, outros estabelecimentos do gênero que oferecem exclusivamente cardápios digitais a disponibilizar acesso gratuito à internet aos clientes. É um projeto importante e segue uma lógica, né? Se você está oferecendo, um restaurante, um bar, está oferecendo um cardápio através do QR Code, que ofereça também a internet para o cliente. Acho que isso daí é uma questão até de bom senso. Se eu estou indo no seu estabelecimento para consumir e você me oferece um cardápio através de QR Code, né, é o mínimo de um restaurante, de um bar oferecer. Isso não vai gerar nenhum custo, até porque o restaurante, o bar já tem lá a internet, já tem lá o seu Wi-Fi. Agora, caso o restaurante não queira oferecer o Wi-Fi, tudo bem, é só ele também não oferecer o cardápio através do QR Code, que ofereça apenas de papel. O parlamentar ainda ressaltou que a pandemia mudou os nossos hábitos em relação à tecnologia, mas que nem todo mundo dispõe de alguns recursos. O cardápio através de QR Code ele é muito bem-vindo, é um avanço, porém a internet também, né? Nós sabemos que existem pessoas que infelizmente não têm condições de pagar um plano bom, nós temos um problema com as operadoras que muitas das vezes não funciona, então que o restaurante, o estabelecimento comercial que ofereça então uma internet de qualidade, né? Para que o cidadão possa consumir. Ainda na 17ª reunião ordinária, os vereadores aprovaram, em análise final, projeto de lei de autoria do vereador Marcelo Silva, que obriga o Executivo a instalar nas praças, parques, equipamentos para a prática de slackline, aquela modalidade de exercício físico que consiste em movimentos estáticos ou dinâmicos sobre uma fita flexível presa em 2 pontos fixos. É um projeto pro esporte aqui em Campinas, para ocupar as praças do município e, consequentemente, você tirar aquelas pessoas que vão fazer mau uso dos espaços públicos. Os slackline, para quem não conhece, é aquela prática esportiva que você amarra uma corda em duas extremidades e você caminha sobre ela. É uma prática muito gostosa, muito difícil, já me aventurei algumas vezes e é uma ideia que um investimento assim praticamente irrisório, que é você instalar em 2 extremidades pontos fixos em que as pessoas aí sim tragam a sua corda para poder amarrar. O vereador Marcelo Silva ainda acrescentou que a iniciativa também tem o objetivo de ocupar os espaços públicos. Com a pandemia, né, a gente teve, enfim, por exemplo, a obesidade, a ansiedade, então você trazendo mais uma possibilidade do munícipe praticar um esporte, ocupar uma praça ao ar livre, eu acho que só traz benefícios para a saúde. Eu que sou um esportista, defensor do esporte, falo que o esporte ajuda em absolutamente tudo, né? Ajuda obviamente na sua saúde, no estresse, ajuda no dia a dia, ajuda na sua ansiedade, enfim, só traz benefícios. Então a gente trazendo mais uma prática esportiva para o município de Campinas. Lembrando que você pode assistir na íntegra as quase 3 horas de reunião ordinária no youtube.com/TV Câmara Campinas. Tem uma aba lá escrito ao vivo, você clica e consegue acompanhar todas as discussões e votações que aconteceram na noite de ontem. 1h mais 6 minutos, a gente segue aqui com as notícias do Legislativo. E olha só, a Comissão Especial de Estudos sobre Arborização Urbana aqui da Câmara de Campinas, presidida pelo vereador Paulo Gaspar, realizou ontem a 5ª reunião do ano. Confira como foi.
A Comissão Especial de Estudos sobre Arborização Urbana, que tem como presidente o vereador Paulo Gaspar, realizou mais uma reunião no ano. Entre os assuntos, destaque para os laudos técnicos da figueira do Bosque dos Jequitibás. O foco foi os laudos que foram feitos pelos técnicos agrônomos, agrícolas, botânicos, lá na região do Bosque dos Jequitibás, em relação à queda da figueira que ocasionou a morte do Guilherme, né, no mês de dezembro. E foi constatado, depois de exaustivos estudos, feito tomografia na árvore e estudos de laudos de diferentes aspectos, que aqueles laudos apresentados pela prefeitura estavam inconclusivos ou incompletos. E hoje ficou muito claro que a raiz daquela árvore havia suprimida já há muito tempo e ela era só uma questão de tempo para ela cair. E lógico que com as chuvas que deram, foi a precipitação que ela teve, mas a causa não foi a chuva em si, e nem a saúde da árvore em si, que estava boa, mas ela não tinha sustentação, ela não tinha raízes. Metade das raízes dela já haviam suprimido há muito tempo e a administração pública, infelizmente, não deu conta do problema e da gravidade da situação, e aí que acabou ocasionando. Então, essa reunião de hoje foi para fazer o foco, né, nesse laudo da questão da figueira que caiu em dezembro. Convidados participaram da reunião e discutiram o tema. A gente espera que a Câmara consiga fazer isto, produzir resultados verdadeiros, né? Agradeço em nome do Conselho Municipal do Meio Ambiente toda essa movimentação em defesa das árvores em Campinas. Temos outras demandas. Além de Paulo Gaspar, integram a comissão os vereadores Zé Carlos, Cecílio Santos, Paulo Haddad e Paulo Búfalo. Quero destacar que estes laudos, ou contralaudos, né, são de fundamental importância, visto que da parte do Poder Público nós tivemos oportunidade, inclusive na Comissão do Meio Ambiente, a Comissão Permanente da Casa, de ter acesso a esses laudos. Agora, essa contraprova ou esse contralaudo é fundamental para que possamos, no âmbito da Comissão Especial de Estudos, ter elementos para continuar avançando. Eu acho que isso é fundamental. E, claro, dizer a todos que a nossa luta aqui na Casa, sem dúvida, tanto eu quanto o vereador Paulo Gaspar, é pela preservação ambiental, visto que as árvores não são um bicho de 7 cabeças que nos trazem problemas. Pelo contrário, acho que o que ocorreu é devido às chuvas, esses eventos, e claro, sem dúvida, o que vocês estão dizendo, que a gente corrobora, a falta ou a manutenção inadequada, esses são os problemas, e é isso que a gente quer chegar, né, para ter elucidado todas essas dúvidas, esses questionamentos, e apresentar ao poder público possibilidade de que haja de acordo para que as árvores sejam preservadas e a gente tenha uma cidade cada vez mais arborizada, com um clima agradável para a gente viver. Eu conhecia parcialmente o estudo e relatório sobre a figueira em particular, acompanhei os trabalhos, né, da equipe nesse processo da análise das novas análises ali das árvores no bosque, e o que eu posso garantir, reafirmando aqui, é que nós garantiremos, assim, no relatório final dessa comissão, aquilo que tem sido apresentado como sugestões aqui, o material que está sendo produzido pelo grupo de trabalho que se constituiu, por iniciativa do CONDEMA, dos trabalhadores, de especialistas e pesquisadores nessa área. A vereadora Guida Calisto também teceu sua opinião a respeito do assunto. E a gente precisa dar ampla publicidade para isso. Então, assim, penso que a comissão de estudos tem total condições de oficiar todos os órgãos, né? E de manter mesmo e de subir o tom nessa agenda, nessa pauta. A gente vai ter que subir o tom. Porque se não for assim, eu temo que logo vai ampliar o número de árvores que serão cortadas para favorecer determinados interesses, que a gente sabe. Interesses dessa cidade, a agenda aqui é o mercado imobiliário, é o que pode lucrar também com os cortes dessas árvores. Então, tudo está na agenda, menos a nossa vida. Então, eu acho que seria bastante importante
que se tivesse uma sequência de encaminhamentos e publicizar para a cidade como um todo o que está acontecendo aqui no nosso território, no nosso município. O vereador Marcelo da Farmácia protocolou um projeto de lei que quer gratuidade e garantir isso no transporte de alunos aqui de Campinas que se deslocam para estudar em cidades da região. O vereador Marcelo da Farmácia protocolou um projeto de lei que dispõe sobre recursos financeiros para o transporte de estudantes residentes em Campinas e que estejam matriculados em cursos técnicos profissionalizantes e de nível superior, localizadas em cidades da região especificadas no documento. Esse projeto é um projeto que já tem em algumas cidades, que é itinerante de você estudar numa cidade, fazendo curso técnico, colegial, nível superior, e você não ter como pagar. Muita gente precisa de ter um ressarcimento, não é a perua escolar, é o ressarcimento. Você estuda numa cidade fora e vê um objetivo de fazer com que o seu filho, o meu filho, o filho de qualquer munícipe que consiga pagar e a condição não tenha. Então a prefeitura ajudar nisso daí. É um ressarcimento estudantil. É lei, isso aí existe no Brasil, existe em muita cidade. Trazer para Campinas para poder ajudar. Tem muita gente que estuda fora. Tem muita faculdade fora, Bragança, Americana, Arara, Limeira. Então vamos colaborar para ver o que dá para a gente fazer para ajudar nessa situação. O transporte gratuito sugerido na proposta da lei deve garantir a ida e a volta desses estudantes nas instituições de ensino, realizando o ressarcimento parcial ou total desse valor, além de estabelecer pontos em comum de embarque e desembarque. Essa reivindicação chegou ao parlamentar diretamente por meio de munícipes. Eu vim aqui por causa disso. Tem uma pessoa que foi, várias. E uma mãe foi e pediu para mim apoio, se eu podia dar o apoio, porque ela não tem condições. E o filho dela, geralmente, integral, trabalha e não tem o dinheiro para pagar. É a mãe e o pai que paga. Então, uma ajuda, não precisa ser toda, um ressarcimento que ajude 50%. O que vinha é lucro e ajuda. Então, a gente tem que ajudar o estudante. Se quer um país para frente, tem que ter estudo. Educação, estudo em primeiro lugar. São 17 cidades citadas no documento, como Americana, Cosmópolis, Hortolândia e Sumaré. Outro requisito para o benefício seriam boas notas. A gente fez uma pesquisa, tem Valinhos, tem cidades da região que pagam integral, tem cidades que pagam 80%. É uma ajuda muito bem-vinda para a família e para o estudante. E o estudante tem que ter nota boa, incentiva ele a estudar também. Ele tendo nota boa, ele se mantendo firme, ele tem que provar isso daí, a cidade ajuda ele. Onde ele reside, ajuda ele. E a gente segue aqui com as notícias do Legislativo, porque o vereador Carlinhos Camelô está pedindo à Prefeitura de Campinas informações sobre a realização de estudos técnicos para a instalação de radares fixos na Avenida Rui Rodrigues, no distrito do Ouro Verde. O parlamentar também quer esclarecimentos sobre o número de multas aplicadas e se houve a devida divulgação da redução de velocidade no local. A Avenida Rui Rodrigues está entre as vias que mais registraram acidentes de trânsito com mortes em 2021, o que motivou a inclusão de fiscalização eletrônica de velocidade. As avenidas com maior índice de acidentes foram divulgadas pela empresa que gerencia o trânsito de Campinas, a Endec, em maio do ano passado. A John Boy Dunlop também é uma delas. A velocidade máxima permitida nessas duas vias é de 50 km por hora. No requerimento, Carlinhos Camelô pede esclarecimentos quanto aos equipamentos instalados na Rui Rodrigues. O vereador quer saber se houve um estudo técnico para a instalação de radares fixos aqui nessa avenida. Isso porque o estudo precisa comprovar a necessidade de controle ou redução do limite da velocidade no local. Tivemos aí, como na John Boy Dunlop também lá atrás, várias indicações, reclamações, pessoas que receberam 2, 3 inflações. Então lá atrás foram perdoadas naquela época a questão das multas, de muitas pessoas que levaram várias multas no mesmo período, no mesmo horário. Além do estudo ser obrigatório, é preciso que os radares estejam em posição visível aos motoristas.
De acordo com a Resolução 396 de 2011 do Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, cabe à autoridade de trânsito determinar a localização, a sinalização, a instalação e a operação dos radares fixos. Ainda no documento, o parlamentar solicita cópia do estudo, se realizado, para análise e ainda questiona o executivo se houve a devida divulgação da redução de velocidade no local. Vários radares instalados e as pessoas, até o meu gabinete, me procuraram, vereador, recebo várias multas, qual que é o critério que foi colocado, teve um estudo para colocar aqueles radares, foi avisado às pessoas, tem placa sinalizando essa questão, então muitas dúvidas apareceram e através do requerimento vamos sanar várias dessas dúvidas. Carlinhos Camelô também quer saber a quantidade de multas aplicadas por excesso de velocidade nos locais da avenida onde o limite é de 50 km por hora e se há possibilidade de cancelamento dessas autuações, caso a Prefeitura não tenha informado sobre a posição dos radares de forma correta. Sabemos que os radares, tanto o radar como a sinalização, é próprio para isso, é para orientar e educar as pessoas no trânsito, mas também sabemos que às vezes tem muitos radares que as pessoas elas recebem uma multa atrás da outra e às vezes são lugares que ele está inapropriado ser colocado. Então o estudo, dentro desse estudo, vai provar para a gente que foi feito ali e que eles estão em lugar adequado